A caneta parecia mais pesada do que deveria na minha mão. Eu estava sentada no escritório de Margaret Reis, no centro de Knoxville, Tennessee. Um leve aroma de café e livros antigos pairava no ar. Os documentos estavam espalhados sobre a mesa de mogno, página após página de linguagem jurídica que mudaria tudo para sempre. Assinei meu nome, Mackenzie Jade Wilson, na primeira folha, depois na segunda, depois na terceira. Cada traço parecia definitivo, permanente. Meu telefone vibrou sobre a mesa. A tela se acendeu com o nome da minha irmã. Respirei fundo, apertei o viva voz e deixei a chamada conectar. Ei, você já enviou os papéis da casa? A voz de Haley saiu tensa, cheia de impaciência. Olhei para os documentos assinados, depois para os olhos calmos de Margaret do outro lado da mesa. Minha voz estava firme, quase gentil. A partir de agora, você não tem mais nenhum direito de interferir nessa casa. Silêncio. Um silêncio absoluto do outro lado. Pude ouvir a respiração de Haley parar, e então o murmúrio baixo de seu marido, Nathan, algo cortante e incrédulo. Não esperei pela reação deles. Encerrei a chamada, coloquei o telefone com a tela virada para baixo e deslizei a última página para Margaret, para que ela assinasse como testemunha. Oi, pessoal. Contem para mim de onde estão assistindo e que horas são agora. Provavelmente vocês nunca imaginaram que sua própria família poderia te tratar como azar no dia mais importante da vida deles. Eu também nunca imaginei, até o dia do casamento da minha irmã, quando eles me olharam uma mãe solteira que acabará de perder o marido e me disseram para sair porque eu trazia azar. Na manhã seguinte, eles ligaram pedindo a única coisa que meus avós haviam deixado apenas para mim, a casa. O que você faria se as pessoas que você mais amava se virassem contra você assim? Comente abaixo. Conte de onde está assistindo, que horas são e se você teria feito o que eu fiz. Eu leio todos os comentários. Algumas semanas atrás, acordei antes do amanhecer para me preparar para o casamento da minha irmã Haley. Eu havia dirigido 3 horas na noite anterior, do meu subúrbio tranquilo fora de Knoxville até Chattanooga, onde seria o evento, para chegar cedo e ajudar no que fosse preciso. Vesti o vestido azul marinho que tinha comprado especialmente para o dia. Na altura dos joelhos, simples mas elegante, do tipo que eu achava que combinaria com o clima formal que Haley queria. Custou $200 que eu não podia muito bem gastar, mas queria estar bonita para ela. Na minha bolsa havia um envelope com $15.000. Cada plantão extra que eu tinha feito no hospital durante o último ano. Cada noite voltando exausta da emergência. Cada manhã me arrastando da cama para continuar. Eu tinha economizado tudo para dar a Haley como presente de casamento. Também tinha uma pequena caixa de veludo com um colar e brincos de prata que escolhi pessoalmente. Algo delicado, algo que eu achava que ela adoraria. Cheguei ao local por volta das 8 da manhã. O lugar era lindo, um grande salão histórico, com janelas altas, flores brancas por toda parte e a equipe correndo para arrumar as mesas. Encontrei a sogra de Haley e me ofereci para ajudar com os arranjos de mesa. Ela sorriu e me agradeceu, e por um tempo tudo parecia normal. Arrumei rosas, amarrei fitas, conversei com primos distantes que não via há anos. As pessoas não paravam de me elogiar, dizendo como eu estava bonita, como eu devia estar orgulhosa da minha irmãzinha. Sorri e acenei, sentindo um calor silencioso por dentro. Quando a cerimônia começou, eu estava no fundo, segurando um pequeno buquê que Haley havia me pedido para levar. Quando ela caminhou pelo corredor com seu vestido branco de renda, senti lágrimas brotarem nos meus olhos. Ela estava radiante. Nathan estava no altar, sorrindo de orelha a orelha, e eu me lembro de pensar como ela tinha sorte de ter encontrado alguém que a olhasse daquele jeito. Os votos foram doces, o beijo perfeito, e todos aplaudiram e vibraram. Aplaudi mais forte do que qualquer outra pessoa, com o coração cheio. Após a cerimônia, seguimos para o salão de recepção. Encontrei um lugar perto da mesa de sobremesas, segurando uma taça de champanhe, observando Haley dançar com Nathan, rindo daquele jeito que só acontecia quando ela estava verdadeiramente feliz. Eu planejava entregar a ela o envelope e as joias em um momento tranquilo. Talvez quando ela viesse me abraçar ou mais tarde, quando a música diminuísse. Queria dizer o quanto me orgulhava dela, quanto a amava e quanto Daniel teria adorado vê-la assim. Então vi Haley vindo em minha direção. Seu sorriso havia desaparecido.
O rosto dela estava vermelho, os olhos duros. Ela parou a poucos passos de distância e falou alto, suficiente para que as pessoas próximas ouvissem. Saia daqui agora. Nathan não quer você aqui. Fiquei paralisada. A taça de champanhe escorregava em minha mão. Pensei que tinha ouvido errado. O que consegui dizer saiu com a voz pequena. O maxilar de Haley se apertou. Me ouviu? Você precisa ir embora. Está destruindo tudo. Atrás dela, nossos pais estavam a poucos passos. Minha mãe com os braços cruzados, os lábios apertados em uma linha fina. Meu pai parecia desconfortável, mas não disse nada. Minha mãe falou em seguida, com voz fria e cortante. Uma mãe solteira como você não deveria trazer azar ao casamento da sua irmã. Apenas vá. As palavras me atingiram como um tapa. A música ainda tocava. As pessoas continuavam rindo e dançando, mas tudo ao meu redor parecia desaparecer. Eu podia sentir os olhares se voltando para nós. Sussurros começando. Meu rosto queimava. Olhei para Haley, minha irmãzinha, aquela que ajudei a criar enquanto a mamãe trabalhava até tarde. Aquela que levei para as aulas de dança. Aquela com quem fiquei acordada quando teve seu primeiro coração partido. E agora ela me dizia para ir embora porque eu trazia azar. Não discuti. Não levantei a voz. Apenas balancei a cabeça uma vez, coloquei a taça de champanhe na mesa mais próxima, peguei minha bolsa e saí. O som dos meus saltos no chão de mármore ecoava alto nos meus ouvidos. Passei por mesas de convidados sorridentes, pelo fotógrafo confuso, pela daminha que me olhava surpresa. Ninguém falou uma palavra. Empurrei as portas duplas para fora, para o sol brilhante da tarde, e continuei andando até meu carro. Não chorei até estar dentro, motor ligado, ar-condicionado soprando frio contra meu rosto. Sentei por um longo minuto, olhando o local pelo para-brisa. O prédio lindo, com era nas paredes, o riso escapando pelas janelas. Lá dentro, minha irmã comemorava sua nova vida, e eu estava sozinha no estacionamento, ainda segurando o envelope com $15.000 e as joias de prata que nunca teria a chance de entregar a ela. A estrada escura e vazia se estendia à minha frente enquanto voltava de Chattanooga. Os faróis cortavam a noite, iluminando fileiras de pinheiros altos na beira da estrada. O rádio permanecia desligado. Tudo que eu ouvia era o zumbido constante do motor e minha respiração irregular. Mais ou menos na metade do caminho, parei na beira da estrada, desliguei os faróis e fiquei ali. Minhas mãos tremiam no volante. As lágrimas vieram então, quentes e rápidas, daquelas que apertam o peito. Pensei em Daniel, como ele havia morrido 2 anos atrás naquele acidente na I-40. Como recebi a ligação às 3 da manhã. Como tive que acordar nossa filha de 5 anos e contar que o papai não voltaria para casa. Apoiei a testa no vidro frio da janela e deixei os soluços saírem até não sobrar mais nada. Eventualmente, voltei a dirigir. Os quilômetros passaram em silêncio. Quando finalmente cheguei à entrada do meu bairro tranquilo fora de Knoxville, a luz da varanda ainda estava acesa, aquela que sempre deixo ligada quando estou fora. A casa estava exatamente igual a quando eu a deixei naquela manhã, 4 quartos, pintura branca, o grande carvalho no quintal da frente que Daniel e eu plantamos no ano em que nos mudamos. Sentei no carro por um longo tempo, olhando para ela, sentindo-me uma estranha na minha própria vida. Subi os degraus e sentei no balanço da varanda. Meus dedos encontraram a velha caneca de cerâmica que meu avô usava para tomar chá que ele deixou quando faleceu. Segurei-a, ainda com um leve cheiro de camomila, e as memórias vieram à tona. Uma tarde, talvez 3 anos atrás, o vovô tinha se sentado bem ao meu lado nesse mesmo balanço. Ele já estava frágil, mas a voz firme. Entregou-me a caneca e disse: Mackenzie, sua avó e eu compramos esta casa em 1980, quando eu ainda trabalhava como engenheiro civil. Pagamos à vista, cada hora extra, cada trabalho no fim de semana. Nunca quisemos que ela fosse para outra pessoa. Você é nossa neta mais velha e sabemos como as coisas são difíceis para você. Vemos como seus pais sempre colocam Haley em primeiro lugar. Por isso, fiz questão de que o testamento fosse claro. A casa é sua, só sua. Ninguém pode tocá-la. É sua rede de segurança, seu lugar para se apoiar quando o mundo parece desmoronar.
Ele apertou minha mão então, a pele fina, mas a firmeza da pressão estava lá. Você é mais forte do que imagina, acrescentou, e esta casa sempre estará aqui para você. Fiquei sentada na varanda até o céu mudar do preto para um azul profundo, a caneca ainda em minhas mãos. O ar da noite estava fresco, carregando o cheiro de pinho e grama cortada. Em algum lugar na rua, um cachorro latiu uma vez. Olhei para a casa lar que Daniel e eu havíamos preenchido com risadas. O lugar onde nossa filha deu seus primeiros passos. O lugar onde chorei até adormecer depois do funeral. Sempre pareceu uma promessa de que, não importasse o que acontecesse, eu teria um lugar seguro. E agora, depois do que Haley e meus pais fizeram, essa promessa parecia mais frágil do que nunca. Mas ainda era minha. E eu não ia deixar ninguém tirá-la de mim. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pela janela da cozinha. Fiquei ao balcão, colocando café no filtro, tentando me concentrar na rotina simples. A casa estava silenciosa, exceto pelo suave gorgolejar da cafeteira. Minha filha ainda dormia no andar de cima, e por um instante tudo parecia quase normal. Então meu telefone tocou sobre a mesa. O nome de Haley piscou na tela. Olhei para ele por um segundo antes de atender. Oi, disse, com a voz plana. Oi, irmã, respondeu ela, com um tom excessivamente alegre, como alguém forçando um sorriso. Espero que você esteja bem depois de ontem. Só queria saber como você está, e, você já teve tempo de procurar aqueles papéis da casa? Meu estômago se revirou. Coloquei a caneca de café na mesa com mais força do que pretendia. Você está ligando por causa da casa? Perguntei, depois de tudo o que aconteceu no casamento. Ela hesitou, depois continuou com aquela mesma voz leve, quase alegre. Bem, sim. Nathan e eu conversamos ontem à noite. Precisamos realmente vendê-la. Encontramos um lugar perfeito no centro. 3 quartos, ótima localização. Poderíamos pagar nossos cartões de crédito e ainda ter o suficiente para abrir a pequena boutique de que sempre falamos. Você sabe como o dinheiro anda curto. Me afundei em uma cadeira, os dedos apertando a borda da mesa. Você está me pedindo para entregar a casa para poderem comprar uma nova e abrir uma loja. Não é assim, disse ela rapidamente. É só prático. Você tem 33 anos e está criando uma filha sozinha. Essa casa grande é demais para você. Você estaria melhor em algo menor, talvez mais perto da gente. A gente até poderia ajudar a encontrar um lugar. Fechei os olhos. A cozinha cheirava a café, mas de repente ele parecia amargo na minha boca. Haley disse devagar, vovô e vovó deixaram aquela casa apenas para mim no testamento. Eles foram claros. Você sabe disso. Ela suspirou, e a falsa alegria se desvaneceu um pouco. Olha, eles já se foram. E, sinceramente, não é justo que uma pessoa fique com tudo. Somos família. Devíamos compartilhar. Até os pais do Nathan disseram a mesma coisa. Está só aí, ocupando espaço. Senti a raiva subir, aguda e quente. Então, ontem você me disse que eu era azar e me expulsou do seu casamento, e hoje quer que eu te dê a casa porque ela está ocupando espaço? Houve uma pausa. Quando ela falou de novo, a voz tinha uma ponta afiada. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Estou tentando ser legal aqui. É só enviar os papéis, ok? Posso te mandar o endereço por entrega rápida. Olhei para a cafeteira, vendo o líquido escuro pingar lentamente. Haley disse, você sequer se escuta? Você me humilhou na frente de todo mundo. Deixou mamãe e papai ficarem lá e me chamarem de azar. E agora você me liga como se nada tivesse acontecido, pedindo a única coisa que é realmente minha. O tom dela ficou mais cortante. Você está sendo egoísta. Nathan e eu estamos começando nossa vida juntos. Precisamos disso. Você não. Levantei-me, caminhando até a janela e olhando o quintal, o jardim que Daniel e eu plantamos, o balanço que compramos para nossa filha. Não vou enviar nada, disse ela. Ela riu, curta e incrédula. Sério? Depois de tudo que fizemos por você, mamãe e papai vão ficar tão desapontados. Encerrei a chamada antes que ela pudesse dizer outra palavra.
A cozinha voltou ao silêncio. Servi o café, mas minhas mãos tremiam tanto que um pouco derramou pela borda da caneca. Sentei-me de volta, olhando para a caneca, sentindo o peso da manhã se assentar sobre mim como um cobertor do qual eu não podia me livrar. A ligação durou horas. Sentei-me à mesa da cozinha, o café esfriando à minha frente, ouvindo a voz de Haley preencher a sala através do viva voz. Ela continuava falando sobre a nova casa, a boutique, como Nathan estava animado, como tudo seria perfeito assim que tivessem o dinheiro. Cada palavra parecia um corte novo. Respirei fundo e finalmente falei. Haley, lembra quando você era pequena? Mamãe e papai sempre te chamavam de sua docinha que precisava de proteção. Quando você fez 18 anos, venderam a velha caminhonete do vovô para comprar aquele SUV novo para você ir à faculdade. Quando você se formou, te deram $50.000 para começar sua loja. Eu estava bem ali, vendo tudo acontecer. Eu trabalhava em plantões noturnos na emergência, pagando meus próprios empréstimos estudantis, comprando um carro usado com o dinheiro que economizei por meses, criando minha filha sozinha. Seus avós viram tudo. Haley fez um pequeno som impaciente. Isso foi há séculos. Eles viram como mamãe e papai nos tratavam de forma diferente. Continuei, com a voz firme. Vovô disse isso a eles na cara um dia, Mackenzie já passou por coisas demais. Esta casa é a última coisa que podemos dar a ela para compensar. Ninguém toca nela. Por isso o testamento é cristalino. A casa pertence apenas a mim. Mamãe e papai até assinaram um reconhecimento lá no escritório do advogado. Eles concordaram. Houve uma longa pausa. Então Haley interrompeu, com o tom afiado. Para de ficar lembrando histórias antigas. Estou tentando construir minha própria vida agora. Nathan e eu precisamos disso. Você está sendo egoísta. Ouvi a voz da mamãe ao fundo, primeiro abafada, depois mais clara quando pegou o telefone. Mackenzie, querida, escute sua irmã. Você é a mais velha. Você deveria estar pensando no futuro dela. Compartilhe a casa. É a coisa certa a fazer. Meu peito se apertou. A coisa certa. Ontem você ficou atrás da Haley no casamento e me disse que uma mãe solteira como eu estava trazendo azar. Você viu ela me expulsar na frente de todo mundo. E agora você quer que eu abra mão da única coisa que meus avós me deixaram. O silêncio se estendeu pela linha. Pude ouvir meu pai respirando, o leve tilintar de uma xícara de café. Nathan murmurando algo ao fundo. Minha mãe finalmente falou de novo, mais suave desta vez, quase implorando. Não quisemos te machucar ontem. Foi um dia estressante. Haley estava emocional. Mas isso é diferente. Isso é família. Família, repeti baixinho. Família não humilha alguém um dia e no outro exige sua herança. Haley pegou o telefone de volta. Você está distorcendo tudo. Não estamos pedindo tudo, só a casa. Você ainda terá seu emprego, sua filha, sua vida. Estamos começando do zero aqui. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando o quintal onde o balanço da minha filha permanecia vazio à luz da manhã. Haley disse, vovô e vovó não me deixaram essa casa porque pensavam que eu era fraca. Eles deixaram porque sabiam que eu precisaria dela um dia. Sabiam que mamãe e papai sempre colocariam você em primeiro. E eles estavam certos. Olha o que aconteceu ontem. A voz da minha mãe surgiu novamente, mais afiada agora. Você está guardando rancor por algo que aconteceu há anos. Deixe pra lá. Faça isso pela sua irmã. Senti a raiva subir, firme e fria. Não estou guardando rancor, disse. Estou protegendo o que me foi dado. Vocês fizeram sua escolha ontem. Agora estou fazendo a minha. A voz de Haley se quebrou de frustração. Você é inacreditável. Prefere manter uma casa grande e vazia do que ajudar sua própria família. Não está vazia, respondi. É meu lar, e vai continuar assim. Encerrei a ligação. A cozinha voltou a ficar silenciosa, apenas o leve tic-tac do relógio na parede. Olhei para o telefone em minha mão, o coração disparado, e percebi que algo havia mudado dentro de mim. A dor ainda estava lá, crua e profunda,
mas por baixo dela havia algo mais firme, algo final. Eu não ia deixar que tirassem mais nada de mim. Dirigi direto para o escritório de Margaret Reis, no centro de Knoxville, naquela tarde. O trânsito estava leve, e a cidade parecia tranquila sob o sol de inverno, mas minha mente corria a mil. Estacionei na rua, subi os degraus do pequeno prédio de tijolos e empurrei a porta. Margaret me recebeu com um sorriso calmo e me conduziu à sala de conferências. Sentei-me e contei tudo a ela. Comecei pelo casamento, como Haley gritou para que eu saísse, como meus pais ficaram lá e me chamaram de azar por ser mãe solteira. Falei sobre a viagem de volta para casa, a noite sem dormir e a ligação na manhã seguinte, quando Haley pediu os papéis da casa como se nada tivesse acontecido. Expliquei que ela e Nathan queriam vender a casa para comprar um novo imóvel no centro, pagar dívidas e abrir uma boutique. Contei a Margaret sobre o testamento dos meus avós, como eles haviam deixado a casa apenas para mim, e como meus pais haviam concordado com isso anos atrás. Margaret ouviu sem interromper, anotando em um bloco de notas amarelo. Quando terminei, ela colocou a caneta de lado e olhou para mim com firmeza. Mackenzie, você tem várias opções, disse. A casa está registrada em seu nome, e o testamento é a prova de falhas. Ninguém pode te obrigar a vendê-la ou transferi-la. Mas se você quiser protegê-la permanentemente, podemos criar um fundo de caridade. Você transfere a propriedade para uma organização sem fins lucrativos que apoie mães solteiras. Existem várias excelentes aqui no Tennessee. A organização seria dona da casa, mas podemos incluir um acordo de ocupação vitalícia. Isso significa que você e sua filha poderão morar lá sem pagar aluguel pelo tempo que quiserem. Você mantém o uso completo da casa, mas nunca poderá vendê-la, hipotecá-la ou transferi-la. Uma vez que a transferência seja registrada, é irrevogável. Nenhum tribunal pode desfazê-la. Senti o peso no meu peito aliviar pela primeira vez em dias. É exatamente isso que eu quero, disse. Quero ter certeza de que ninguém poderá tirar isso de mim ou da minha filha novamente, e gosto da ideia de ajudar outras mães solteiras que precisam de um lugar seguro. Margaret sorriu gentilmente. Usaremos a organização sem fins lucrativos do Tennessee que administra moradias temporárias para mães solteiras. Eles têm um programa específico para mulheres na sua situação. A transferência será considerada uma doação de caridade, então você terá uma dedução fiscal, mas, mais importante, a casa estará protegida para sempre. Ela puxou uma pasta grossa e me explicou os documentos. Havia páginas com descrições legais, a escritura, o acordo de ocupação vitalícia e os formulários de doação. Li cada linha cuidadosamente. Margaret explicou cada parte pacientemente. A natureza irrevogável do fundo, como a organização lidaria com a manutenção e os impostos, como a cláusula de ocupação garantia meu direito de permanecer na casa. Ela deixou claro que, uma vez que eu assinasse, a casa não faria mais parte do meu patrimônio. Ninguém poderia reivindicá-la depois que eu não estivesse mais aqui. Pensei nas outras mães que conheci no hospital, mulheres que haviam perdido tudo e dormiam em carros ou abrigos com seus filhos. Imaginei-as entrando naquela casa, sentindo-se seguras pela primeira vez em anos. O pensamento fez meus olhos lacrimejarem. Peguei a caneta. Minhas mãos não tremeram desta vez. Assinei meu nome completo, Mackenzie Jade Wilson, em todas as páginas indicadas por Margaret. Ela testemunhou cada assinatura, carimbou os documentos e os selou em um envelope. Está feito, disse ela, baixinho. A transferência será registrada no cartório amanhã. A partir deste momento, a casa pertence à organização sem fins lucrativos, mas você e sua filha estarão protegidas pelo resto da vida. Inclinei-me para trás na cadeira e soltei um longo suspiro que não percebi que estava prendendo. A sala parecia mais leve, como se uma névoa pesada tivesse se dissipado. Agradeci a Margaret, apertei sua mão e saí para o sol da tarde. Pela primeira vez desde o casamento, senti algo parecido com paz. A casa não era mais apenas minha. Era uma promessa cumprida, um legado transformado em algo maior do que eu, e ninguém poderia tirá-la novamente. Fiquei mais alguns minutos no escritório de Margaret após assinar, deixando a realidade se assentar. O envelope com a escritura registrada estava selado e pronto para arquivamento. Margaret me deu um aceno tranquilizador e disse que cuidaria do resto. Saí para a luz do fim da tarde, entrei no carro e dirigi para casa.
A casa parecia a mesma de sempre, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Naquela noite, depois de colocar minha filha na cama, peguei meu telefone. Meu polegar pairou sobre o nome de Haley. Eu sabia o que precisava fazer. Disquei, apertei o viva voz para que Margarete pudesse ouvir, se necessário, e esperei. Haley atendeu no segundo toque, a voz já carregada de impaciência. Ei, você finalmente enviou os papéis? Respirei fundo. Não, e nunca vou enviar. Houve um instante de silêncio, e então o tom dela ficou mais cortante. O que você quer dizer com isso? Perguntou. Você disse que ia pensar. Eu pensei e disse calmamente. E decidi que a casa não é mais algo que você pode tocar. Transferirei a propriedade para uma organização sem fins lucrativos que ajuda mães solteiras. Eles são os donos agora. Mas tem um acordo de ocupação vitalícia, então minha filha e eu ficaremos aqui pelo tempo que precisarmos. Você nunca vai conseguir. Houve um silêncio absoluto na linha. Então a voz de Haley explodiu. O quê? Você não pode fazer isso. Essa é a casa da nossa família. Nunca foi nossa casa, respondi. Vovô e vovó fizeram questão de que fosse apenas minha, e agora ela está protegida para sempre. Ouvi Nathan ao fundo, a voz dele subindo. Você é inacreditável. Prefere dar a casa para estranhos do que ajudar sua própria irmã. Haley começou a chorar alto, soluços de raiva. Você está destruindo tudo. Tínhamos planos. Precisávamos daquele dinheiro. Mantive a voz firme. Vocês tinham planos que exigiam tomar o que não era de vocês. Você me humilhou no seu casamento. Deixou mamãe e papai me chamarem de azar. Me chamou de egoísta por não entregar a única coisa que meus avós me deixaram. Esta é a consequência dessas escolhas. A voz da minha mãe cortou, firme e trêmula. Mackenzie, como você pôde fazer isso com sua irmã? Com sua família? Estou protegendo o futuro da minha filha, disse. Do mesmo jeito que o vovô protegeu o meu. Haley chorava ainda mais forte. Você não tem coração. Eu te odeio. Nathan pegou o telefone. Isso é insano. Vamos lutar com você. Vamos levar você ao tribunal. Você não pode simplesmente. Pode tentar interromper. Mas a transferência é irrevogável. Margarete Reis é a advogada que cuidou disso. Já está registrada. Não há nada que vocês possam fazer. A linha virou um caos. Haley chorando, Nathan gritando, mamãe implorando. Ouvi por mais um momento e falei pela última vez. Esta é a consequência do que todos vocês fizeram comigo. Adeus. Encerrei a chamada. Meu dedo pairou sobre o botão de bloqueio por um segundo antes de apertá-lo. Bloqueei o número de Haley, depois o de Nathan, e então o de meus pais. O telefone ficou silencioso. Sentei-me na sala silenciosa, a única luz vindo da lâmpada na mesa lateral. Meu coração batia forte, mas não era de medo. Era de alívio. Eu havia feito o que precisava fazer. A casa estava segura. O futuro da minha filha estava seguro. E, pela primeira vez desde o casamento, senti que podia respirar. Subi para o andar de cima, verifiquei minha filha dormindo e então fui para a cama. Amanhã seria um novo dia, e pela primeira vez, não tinha medo do que ele poderia trazer. 8 meses se passaram desde que assinei aqueles papéis no escritório de Margarete. A vida seguiu em frente silenciosamente, mas as mudanças foram profundas. Sem a venda da casa, os sonhos de Haley e Nathan desmoronaram rapidamente. O condomínio no centro que eles queriam escapou. As dívidas do cartão de crédito, já pesadas por causa do casamento, e os negócios fracassados de Nathan continuaram a aumentar. Haley pegou turnos extras na boutique, mas não foi suficiente. As brigas começaram pequenas, discussões por contas, depois gritos que duravam até tarde da noite. No começo do verão, eles pediram o divórcio. Foi rápido, silencioso e definitivo. Nathan voltou para Chattanooga para morar com os pais. Haley ficou em Knoxville, trabalhando em 2 empregos e mal conseguindo se sustentar. Meus pais, que há anos contavam com a ajuda financeira de Haley, de repente sentiram o peso da situação.
Não conseguiam mais arcar com a hipoteca da antiga casa, então a venderam e se mudaram para um pequeno apartamento de um quarto nos arredores da cidade. Soube por um primo distante que a condição cardíaca do meu pai piorou e que minha mãe passa a maior parte dos dias sozinha. Eu não procuro contato. Não envio cartões. Não faço visitas. O silêncio entre nós é completo e deliberado. Ainda moro na mesma casa, no tranquilo subúrbio fora de Knoxville. A organização sem fins lucrativos que agora é dona do imóvel cuida dos impostos e das grandes manutenções, e eu pago uma pequena taxa mensal, apenas o suficiente para me lembrar de que a casa não é mais só minha. O jardim floresceu novamente. O balanço se enche de risadas todas as tardes. Minha filha corre descalça pelo gramado, seus pezinhos deixando marcas na grama. O lugar parece mais leve agora, como se estivesse respirando livremente pela primeira vez em anos. Comecei a trabalhar como voluntária na organização que administra a casa. Todo fim de semana, ajudo novas mães solteiras a se mudarem, ministro oficinas de planejamento financeiro ou simplesmente sento e escuto quando elas precisam conversar. Já vi mulheres chegarem com nada além de seus filhos e uma mala. E as observei saírem mais fortes, com empregos, apartamentos e esperança. É o trabalho mais significativo que já fiz. Uma parte da minha renda como enfermeira agora vai diretamente para o programa. O dinheiro que antes eu economizava para emergências agora é usado para dar a outras pessoas um recomeço. Às vezes penso no dia do casamento, no copo de champanhe que deixei sobre a mesa, na longa caminhada para fora do salão, na viagem de volta para casa no escuro. Não sinto mais raiva. Há apenas uma tristeza silenciosa pela família que eu pensei que tinha. Eu costumava acreditar que laços de sangue significavam tudo. Agora sei melhor. Família não é apenas as pessoas com quem você nasce. É quem aparece quando você precisa, quem respeita seus limites, quem te ama sem manter contas. Olho para minha filha brincando no quintal e sinto uma paz profunda e constante. Ela tem um lar seguro, uma mãe que lutará por ela e um futuro que ninguém pode tirar. Isso é mais do que suficiente. Se você está assistindo a isso e já foi dito que você é demais, difícil demais ou azarado apenas porque a vida te deu um caminho difícil, saiba disto: seu valor não é medido pelo modo como os outros te tratam. É medido pela forma como você trata a si mesmo e as pessoas que realmente merecem seu amor. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por si mesmo e por eles é deixar que enfrentem as consequências naturais de suas escolhas. Eu escolhi proteger o que era meu e, ao fazer isso, encontrei liberdade. Obrigada por ouvir minha história. Se ela te tocou, compartilhe com alguém que possa precisar ouvi-la. E lembre-se, você nunca está sozinho.